pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou o Dr. Daniel Alves, farmacêutico bioquímico aqui na rede Farmaponte. E hoje estou com meu colega Marcelo, Dr. Marcelo, né, Marcelo? Tudo bem, Daniel? Eu sou Marcelo, Dr. Marcelo Roque. Eu trabalho na D86, em Votorantim. Isso, uma filial da nossa rede Farmaponte. Eu também sirvo a rede Farmaponte como farmacêutico. E hoje a gente veio falar sobre um assunto que é um pouco tabu. Sim, meio contraditório. Não deveria ser, mas a gente sabe que ainda é. E não há um mês, não há um momento mais propício para a gente falar desse assunto do que o Novembro Azul. Sim, porém muito importante. Sim, não tem como, por exemplo, a gente deixar de dizer que os homens têm uma certa resistência em cuidar da própria saúde. E o Novembro Azul, ele consiste numa campanha de conscientização sobre a saúde masculina, em particular falando sobre a importância do diagnóstico precoce do chamado câncer de próstata. Sim. Vamos lá, seguindo um pouquinho mais à frente aqui. Fala para nós um pouquinho, Marcelo, sobre o que representa essa glândula no corpo do homem. A glândula, a próstata é uma glândula, ela fica acima da bexiga. Ela é uma glândula muito importante na parte reprodutiva do homem. Ela que produz o líquido seminal, o que alimenta, dá condutividade no espermatozoide. Sim, o sêmen, que é esse conjunto de espermatozoide mais líquido seminal, ele é protegido e é veiculado, né? Ele é protegido e o sêmen ele tem essa parte líquida feita por líquidos que vêm diretamente da próstata. Então, um órgão de regulação hormonal de importância endócrina muito forte e é um órgão alvo aí devido a essa ação de hormônios nessa região. Ele é alvo de processos inflamatórios que vão ficando cada vez mais frequentes após os 40 anos de idade, né? Qual que é a importância das campanhas? Né? Qual é a importância das campanhas de conscientização? O câncer de próstata é o câncer mais frequente no sexo masculino. Fica atrás só do câncer de pele. Qual que é o objetivo? Combater a doença, principalmente motivar a população masculina a fazer os exames preventivos. Os homens são mais resistentes à ideia de ir regularmente para o médico, por isso eles acabam descobrindo a doença de forma tardia. Sim, e essa conscientização não seria só para o mês de novembro vocês fazerem o teste, fazer o exame, é o ano todo, mas foi taxado um mês de novembro, no caso o mês passado foi do Outubro Rosa e esse mês Novembro Azul, para o homem colocar na cabeça que ele também pode ficar doente. Exatamente. E o que é o câncer? O que é essa doença? O que a gente pode falar sobre essa doença a título de conscientização? A gente fala que o câncer ele é a apresentação de algumas células que têm função e forma defeituosas no nosso corpo. Isso pode acontecer por diversos fatores, né? Fala um pouquinho mais para nós aqui sobre a histologia, sobre as células para nós aqui, Marcelo. No caso, aqui nós temos uma lâmina com células normais e células anormais. No caso aqui, é bem nítido que algumas células ali estão agrupadas. E o que mais? Então você tem as células normais em tamanhos, né? Tamanhos e morfologias normais. E você tem essas células tumorais que muito nítida a diferença das células funcionais, células com tamanho, aglomeração, e a gente sabe que essas células também não têm a mesma função, não é desempenhada, né? Então, é muito importante a gente repetir, a gente entender que é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. E por que será que a gente tem tanta resistência em prevenir uma testagem desse tipo? Tão simples, né? Sim. Vamos falar um pouco dos números aqui, Marcelo. Então, doutor, no caso, quando é detectado precocemente, até 95% a chance de cura. Isso é um número muito importante para se levar em consideração, lembrando que é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. A cada 10 pacientes que desenvolvem a doença,
entre 3 e 4 falecem, vão a óbito por conta dessa doença, né? Isso é um número de países subdesenvolvidos, ainda é um número no nosso país, isso é um número tirado do Instituto do Câncer, né? Sim. Outro número aqui assustador, né, Marcelo? Sim, a cada 6 homens, 1 terá a doença. É um número altíssimo, a gente não tem noção, né, do tamanho da doença. E para finalizar, o último número aqui, né, Marcelo? Comenta um pouco para nós esse número meio assustador aí. E no caso, assim, quase 50% dos homens nunca passaram por um teste, por uma consulta com um urologista. Você veja só, se de 2 homens, só mais de 1, né? 10 homens, mais de 5 nunca passaram por um urologista, sendo que isso é uma cultura em que as mulheres elas já estão muito mais avançadas do que nós. A partir do momento que ela acontece a primeira menstruação, o que se faz? Vamos no ginecologista. E no caso nós homens, 45, 50 anos de idade. No caso, se você teve com 35 anos de idade, você não vai... A pessoa, muitas vezes, ela relaciona o tratamento com a idade, não deveria ser isso. Deveria que nós, homens, ter a cultura de desde criança passar no médico. Você percebe lá na sua loja, se você tem uma quantidade maior de pacientes homens com uma idade avançada, você equipara com a quantidade de mulheres? Você acha que mesmo com a idade, os homens se cuidam menos do que as mulheres? Sim. Geralmente, quem vai procurar mais médico é a mulher. Sim. As mulheres que procuram. O sexo feminino, eles se cuidam mais. Tanto é que você vê assim, a mortalidade de homens, a taxa de mortalidade de homem é bem menor que a da mulher. Na verdade, maior, né? O homem morre mais cedo do que as mulheres, não é à toa. A gente se cuida menos. Sim, com certeza. A gente corre mais risco, né? Perigosamente. Então, a gente não custa nada a gente repetir algumas informações aqui. Os números deles são alarmantes. Se cuidar é importante. Não é uma questão de preconceito. Não, existe o tabu, né? Quando você fala, eu vou no ginecologista. Eu vou no urologista. Quando a gente fala assim, eu vou no urologista, nós homens. Aí já a primeira coisa que a pessoa fala vai fazer o exame de toque. A gente já vai com vergonha. Já é uma coisa difícil pra gente. Às vezes o homem ele tem um espírito muito de humor, mas às vezes falta um pouco a capacidade de se levar a sério. Então, quando se fala do urologista, já vem logo uma piadinha. Sim, vai fazer exame de toque. Exatamente. O que é um exame um exame ambulatorial, é um exame importantíssimo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui e a gente ressalta, né? A gente fala de novo sobre esse número, né? 1 a cada 6 homens terá câncer de próstata, né? A gente ainda nem está falando daquelas doenças de menor gravidade, né? Por exemplo, hiperplasia, diabetes, né? Que são comorbidades que vão agravar essa situação relacionada à próstata, prostatite, que é a inflamação, que vai causar obstrução da próstata também. Então, são números importantíssimos da gente memorizar e principalmente internalizar, né? 1 a cada 36 homens, né? De 36 homens, 1 tem como causa do seu falecimento o câncer de próstata. É um número muito alto. Sim, e seria uma coisa simples de se cuidar se tiver o diagnóstico precoce. 6 em cada 100 mortes por câncer são de câncer de próstata, né? Então, olha só, vamos falar aqui. Você não está convencido ainda da importância, né, de se prevenir através dos exames periódicos? Talvez se a gente falar um pouquinho de como são esses exames periódicos, a gente convença um pouco mais quem está nos assistindo. Vamos falar um pouquinho desses exames aqui. Então vamos lá, quem tem que fazer os exames, Marcelo? Exame de próstata deve ser anualmente acima dos 40 anos de idade. E se eu tiver caso E se no caso eu tiver casos na família de câncer de próstata, pessoas que morreram com câncer de próstata, qual a idade que a gente deve procurar o médico? O ideal é a gente começar esse tipo de triagem em acordo com
sintomas que vão aparecendo, ou até antes, a partir dos 35 anos já começar. O INCA, né? O Instituto Nacional do Câncer, e o Oswaldo Cruz, que é da onde a gente tira essas informações que estão colocando aqui, ele fala sobre 35 anos para pessoas que já têm predisposição familiar, genética, e 40 anos para homens em condições de saúde tidas como condições normais. No caso, assim, a gente teve bastante problema no caso, a gente descuidou um pouco por causa da pandemia. Exato. Eu tô com 40, vou fazer 44 agora, meu amigo aqui 42. Pois é. Sim, a gente também descuidou. A gente acaba não passando, né, desse período de pandemia, não faz os exames que são os exames periódicos, a gente devia fazer periodicamente, mas graças a Deus acabou, né? Pelo menos nós saímos do período de emergência, é a hora da gente retomar os cuidados com a saúde da gente. Né? Exato, dentro da normalidade. Outra coisa que a gente colocou de informação importante é sobre as pessoas, né, os homens, tendo problemas com a próstata antes dos 40 anos. Qual que é a normalidade? Deve-se procurar um médico? Sim, sem dúvida. É raro o homem apresentar esse tipo de problema com menos de 40 anos, mas não é impossível. E infelizmente esse tipo de ocorrência ele vem aumentando devido ao acesso que alguns homens têm à hormonação, aos chamados ciclos hormonais com função esportiva, né? Sim, você vai tomar uma, como se diz popularmente, bomba, você vai acelerar o processo. Se você tiver uma pré-disponibilidade de ter um câncer com 50, 60, 70 anos de idade, com 30 e 35 você já vai acelerar esse processo. Tá buscando, né, essa situação inflamatória, essa situação relacionada à próstata está acontecendo cada vez mais precoce nessas pessoas que acessam, né, essa hormonação, muitas vezes de forma não acompanhada, de forma paralela, né, sem o acompanhamento médico. Então é importante a gente, tanto nós homens com mais de 40 anos, né, é o caso nosso aqui, né, que a gente precisa ter vergonha na cara, né? Exato, tem que estar lá sempre olhando direitinho, tem que fazer os exames periódicos, quanto os mais jovens estarem atentos aos sintomas. Fala um pouco para nós aqui dos sintomas, Marcelo. Fluxo urinário, qualquer coisinha diferente do normal, você deve procurar seu médico. No caso aqui, fluxo urinário fraco ou interrompido, dificuldade para ter ou manter ereção peniana, vontade de urinar frequentemente à noite. No caso disso daí, pode ser até um caso de diabetes, entendeu? Tem que ficar muito esperto. Sangue no líquido seminal, dor ou ardor durante a micção, fraqueza, dormência nas pernas ou nos pés, perda ou controle da bexiga ou intestino devido à pressão ou tumor. Aí o que a gente pensa? Você vê isso daí e fala, não, vou tomar um medicamentozinho aqui, vou tomar um analgésico, tudo passa, tudo está certo. E não pode não ser. Exatamente. A gente tem, em particular, nós temos uma cultura de automedicação, né? Isso é muito negativo em muitos aspectos. Alguns dos sintomas que o Marcelo acabou de falar para nós aqui, eles podem ser confundidos com uma uretrite, com uma cistite, a famosa infecção de urina, né? E muitas vezes é preciso ir além de cuidar desses sintomas. Veja só, a gente tem aqui num diagrama mostrando um pouco, né, a anatomia a anatomia em corte do conjunto bexiga, próstata, uretra. Então, em condições normais, a urina ela se esvazia da bexiga sem qualquer tipo de interrupção, sem qualquer tipo de dificuldade. Isso em condições normais. Quando nós temos uma situação de tumor, né, esse câncer colocado aqui nesse diagrama, esse tumor, a próstata que envolve a uretra masculina, ela acaba pressionando a uretra e acaba provocando esses sintomas de fluxo de urina fraco ou interrompido. Isso é muito comum, o idoso principalmente sentir esse tipo de fluxo interrompido. Eventualmente a presença de sinais inflamatórios nessa região. O que são esses sinais inflamatórios? Dor, né? Uma sensação eventualmente de urinar, uma sensação de vontade de urinar,
sempre, mesmo após ter urinado, ou seja, de não esvaziamento da bexiga, o que é o que realmente acontece, né? A presença do sangue no líquido seminal, certo? E isso é compatível tanto com o tumor, quanto uma situação que é uma situação de inflamação, que é a prostatite, e a situação de aumento do tamanho das células, que não é um tumor propriamente dito, que é a hiperplasia, que são situações onde vão ter tratamentos diversos e sempre precisa ter o diagnóstico apoiado pelo exame ambulatorial, o exame clínico e eventualmente o exame de imagem. Isso é muito importante porque existe tratamento, gente. Existe o tratamento, mas eu preciso do diagnóstico, o médico precisa do diagnóstico. Só assim que ele vai conseguir te tratar devidamente. Cada pessoa tem uma característica, a doença ela pode ter características muito diversas dentro de determinados quadros, né? E, inclusive existem fatores que vão predispor a pessoa a ter agravamentos ou não, né? A gente tem os fatores de risco, né, Marcelo? Sim. Homens acima de 50 ou 45 anos se fizeram parte do grupo de risco. Será que esse daqui 45, que a gente lá falou de 35. Não, que são fatores aumentados, né? Então a gente fala assim, a pessoa com 40 anos, ela já deve buscar fazer a testagem anualmente. Sim. Então você tem, a partir de 50 anos, né, ou 45 anos, caso você tenha ali esse grupo de risco, você tem esse fator multiplicado, aumentado muito esse fator. Então, precisa ir anualmente, não é? O histórico familiar, alguém já teve câncer de próstata. Sim. No caso, pessoas de cor de pele negra, pessoas de descendente africana. Eu não sabia, mas eles têm uma predisposição. Por quê? Eles contêm mais hormônio masculino. Então, veja só, a gente tem que estar atento, além dos sintomas, a fatores de risco, que são fatores de risco que predispõem a gente a ter mais chances de desenvolver o tumor do que pessoas que não apresentam esses fatores. Quais que são esses fatores? Os principais, a idade, quanto mais avançada a idade, maior é a predisposição em apresentar algum tipo de tumor na próstata. O histórico familiar, meu tio teve, meu avô teve, meu tio-avô teve, todo mundo na família teve. Então você é uma pessoa que tem um fator genético, já buscar esse exame periódico, mesmo antes dos 40, a partir dos 35, conforme o Instituto Oswaldo Cruz, né, ele preconiza. A questão da hereditariedade também é relacionada à raça. Então, pessoas de afrodescendência, pessoas da raça negra, né, pessoas de pele preta, são pessoas que precisam também, né, os homens de pele preta, os homens negros, eles têm uma predisposição, existe uma predominância maior do problema da próstata em homens de pele negra do que em homens de pele branca. Então vale a pena ter esse cuidado. E a famosa obesidade, que essa atrapalha para tudo, né? Sim. Aí, fator de risco, a gente pode resolver isso daí, obesidade. O que tem a obesidade? Ela está relacionada sempre ao uso de substâncias que são substâncias que aumentam o potencial da presença de tumores, não só o tumor da próstata, mas também tumores na região digestiva e assim por diante, bem como outros problemas que vêm através da obesidade, que são diabetes, pressão alta, hipertensão, né? Isso, esteatose, né? Sim. Que é a gordura no fígado e todos os outros males que ali estão, tá? Então, são fatores importantes de serem vigiados e aqueles que dizem respeito, por exemplo, aos nossos hábitos devem ser evitados, né? Vou falar um pouco sobre os exames que eles têm disponíveis, né? Então, no caso, a gente tem o PSA, que seria o antígeno prostático específico, o toque retal e, por último, o ultrassom. Isso, exatamente, né? São 3 variações de exames, são 3 variações de avaliações que o médico determina em acordo com a clínica, né? Aquela relação de paciente mais médico e, dependendo da pessoa, apenas um
uma testagem, apenas um exame já é o suficiente. Para outras pessoas vai ser necessário um conjunto de exames. No caso assim, vamos fazer lá o PSA. No caso a gente está disponibilizando em algumas drogarias o PSA. Esse daqui seria o PSA, um testinho rápido, com uma gotinha de sangue só. Ele seria o PSA qualitativo. Deu alterado? Legal, vou procurar meu médico. Não deu alterado, mas eu ainda estou lá com alguns sintomas, dificuldade em urinar. Aí é interessante fazer o toque retal. O que acontece? O PSA ele é um teste muito buscado para confirmação de uma suspeita clínica. O médico ele percebe uma suspeita clínica e ele pede o PSA como uma confirmação. Nem sempre o PSA ele tem um caminho inverso, como alguns homens gostariam que tivesse, que é de evitar o toque retal, de uma forma muito preconceituosa, por falta de conhecimento, até uma ignorância cultural. Muitos homens querem o PSA, que é para evitar o toque retal, mas ele nem sempre é determinante, né? Esse teste, que é um teste rápido, ele já é um teste feito de uma forma muito simples, igual ao teste que se fazia lá no começo da pandemia, com uma gotinha de sangue tirada da pontinha do dedo, muito similar ao teste que se faz de diabetes também, né? Com o advento que ele usa uma placa ao invés de usar um aparelho eletrônico, tá? Mas nem sempre esse teste é o suficiente, nem sempre ele é o recomendado. O teste de toque retal, ele é necessário por muitas questões clínicas. Sim, ele é essencial, que aí você vai ver se teve o inchaço, a textura, e ninguém vai deixar de ser mais homem, mais másculo, menos másculo no caso, porque teve toque retal, porque foi feito o toque retal. Ele é essencial para a saúde do homem, essencial para a nossa saúde. Isso, no toque retal, muitas vezes o médico ele tem a percepção de coisas que nenhum dos outros testes ele vai conseguir ter, né? Como o próprio Marcelo falou, a textura, o tamanho da glândula, mas sensação de dor, questões relacionadas ao posicionamento da glândula, que são questões que são muito importantes e muitas vezes podem ser percebidas apenas através do toque retal. Então você tem o PSA, você tem o toque retal, tem a situação do ultrassom, né, Marcelo? Sim, no caso um é complementar ao outro. Exato. Algumas vezes você precisa de um teste, você precisa de um exame com a intenção de já tendo um diagnóstico. Muitas vezes você já tem um diagnóstico e você precisa de um exame para suplementar aquele diagnóstico, até para escolher o tratamento, para determinar qual que é a gravidade daquele tumor ou então daquele inchaço, que é aquela hiperplasia que está ali presente. No caso assim, muitas vezes o médico pede um PSA porque ele é um exame quantitativo. No caso, ele vai descobrir se você aumentou ou diminuiu sua taxa de hormônio, para ele ver o melhor tipo de tratamento para você. Exatamente, perfeito. Lembrando que, olha, isso aqui é uma informação tirada também do site do Oswaldo Cruz. O rastreador chamado PSA, né, que é o antígeno prostático específico, ele detecta apenas 70% dos casos. Então, nós temos 30% dos casos de câncer de próstata que vão precisar de algum tipo de exame auxiliar, além do PSA. E aí a gente tem o ultrassom, tem o toque retal e todo o trabalho clínico, todo o trabalho de anamnese, de avaliação que só o médico urologista vai poder proporcionar para nós aí nessa situação de prevenção. Certo? Fala um pouco do tratamento, né, Marcelo? Com certeza, vamos lá. O tratamento ele varia de pessoa para pessoa e de caso para caso. Ele vai ser escolhido em acordo com a gravidade do problema e com as características do paciente, né? Tem paciente que ele trata só com medicamentos vendidos na farmácia. Sim. Isso depende do seu médico e do seu caso.
só com medicamentos ele vai resolver. Tem casos que vão ter que ser feito caso cirúrgico ou até a retirada total da próstata. Exatamente. Muitos casos, quando eles são percebidos de forma precoce, muitas vezes o homem que faz o teste, que faz a prevenção de forma periódica, anual, ele percebe alterações na próstata que antecedem a situação de tumor, antecedem ao câncer. Muitas vezes essa situação que antecede ao câncer é compatível com um tratamento medicamentoso. O paciente compra o medicamento na farmácia, esse medicamento ele é capaz de controlar a inflamação da glândula prostática, da próstata propriamente dita, e inclusive de reduzir o tamanho da próstata e aumentar, dilatar o tamanho da uretra, dando condições de vida e qualidade de vida normal para o paciente. Eventualmente, quando essa situação não é controlável através apenas da medicação, aí existem procedimentos de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, bem como qualquer outro tumor, bem como qualquer outro câncer localizado em outra parte do corpo. Isso tem que ser determinado com uma relação muito boa de diagnóstico clínico, de diagnóstico laboratorial, de presença do médico junto ao paciente, varia de paciente para paciente e sempre lembrando, quanto mais rápido o diagnóstico acontece... Tá aí a importância do diagnóstico precoce. Exatamente, quanto mais rápido, maior a chance do paciente ter um bom prognóstico, ou seja, de ter a cura propriamente dita. Perfeito? Então é isso aí, né, Marcelo? Tinha mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Que a gente vai ter que fazer o exame de próstata. Chegou a nossa vez, a gente precisa fazer, temos que marcar os nossos médicos. Mais rápido possível? Mais rápido possível para a gente seguir aí com os nossos exames preventivos, porque o que importa no fim das contas é a saúde. Perfeito? E no próximo ano, cobrem a gente. É isso aí. Para quem quer saber um pouco mais sobre o assunto Novembro Azul e câncer de próstata, pode acessar o site, né, osvaldocruz.net/site/câncer de próstata. Foi dali que nós tiramos a maior parte dessas informações que nós estamos passando para você. E não esqueçam de inscrever-se no nosso canal, o canal Farmaponte, né? Clica aí em inscrever, clica no sininho para receber as notificações e até uma próxima. Até mais. Até mais. Tchau, gente.